Olá, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o transtorno do espectro do autismo. Vamos lá? O objetivo principal é que a gente converse um pouquinho sobre esse transtorno, pensando especialmente na educação infantil, tá? Mas para que a gente possa começar a falar desse assunto e trazer as melhores formas de organizar, de montar rotina, de atender essa criança na educação infantil, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre o que significa esse transtorno. Então, eu vou ser muito breve, mas vou trazer essas informações aqui também, certo? Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês, então, a definição do DSM-5, que é o Manual de Transtornos utilizado hoje em dia pelos psiquiatras, pelos psicólogos. Então, vou trazer essa definição aqui. Então, o TEA, ele é definido por déficits persistentes na comunicação, na interação social e em padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Muito bem. Esses déficits podem incluir o quê? Então, para a gente conseguir perceber e entender. Ele pode ter dificuldade em iniciar ou manter uma conversa, dificuldade em se desenvolver e manter relacionamentos apropriados para a idade, dificuldade em entender gestos, expressões faciais e contextos sociais, e uma certa indiferença aparente nessas interações sociais. Às vezes é uma interação inadequada, ele deseja interagir, mas não dá conta. E aí vou fazer um breve parênteses aqui. Eu tive um caso em específico na educação infantil e a forma de interagir desse menino com as outras crianças era pegar o que elas tinham na mão e sair correndo. Né? Então, é uma forma de interação inadequada. Bom, vamos continuar, depois eu posso trazer mais desse caso para vocês. Quando a gente fala em padrões repetitivos de comportamento, vamos entender então também um pouquinho. O que envolve esses padrões repetitivos? Movimentos repetitivos que podem ser com gestos ou que podem ser na fala. Então, existem certas estereotipias, que é balançar o corpo, balançar as mãos, bater em objetos, mas também tem com a fala, por exemplo. E a gente chama essa fala repetitiva de ecolalia. E aí a gente sabe que existem dois tipos de ecolalia: a ecolalia imediata e a ecolalia tardia. Imediata seria assim: eu chego para minha criança e pergunto: "Oi, tudo bem?" E ao invés dele me responder, ele me diz: "Oi, tudo bem?" Então ele repete exatamente aquilo que ele ouviu. E a ecolalia tardia é aquela criança que, por exemplo, tem falas, mas ela está reproduzindo uma fala, ou que ela ouviu de alguém, ou que ela ouviu num desenho, num filme, né? Então, por exemplo, tem um menino que eu atendo que ele diz assim: "Tudo bem, filho? Cuidado, filho. Calma, filho." Então, provavelmente, ele está reproduzindo ali palavras que ele ouve, expressões que ele ouve da sua própria família. E também tem momentos em que essa criança apresenta fala de desenho, de personagens ou até de propagandas, né? Então, uma vez ele foi ao cinema e aí a fala era Sonic, o filme, IMAX. E por que isso? Porque ele reproduzia, então, o tipo de sala de filme ali da propaganda do cinema, onde ele foi assistir esse desenho, certo? Bom, foco específico em um assunto, um tema. Então, tem muitas crianças que gostam só de falar de carrinho, só de dinossauro. Então, se você apresenta qualquer outro cenário, a criança se recusa a ter acesso, a conversar, a falar sobre aquele tema que não é o tema de interesse dele, né? Então, todos nós temos temas preferidos, isso é verdade. Nós temos assuntos, interesses, mas o que acontece é que eles não conseguem fazer se comunicar falando, trazendo outras informações que não seja aquela informação de interesse deles. Também temos aí uma sensibilidade alterada com relação aos estímulos sensoriais. Então, pode ser que a luz incomode, pode ser que o som incomode, e às vezes não está incomodando para nós.
mas para aquela criança é como se ela tivesse ali uma escuta mais apurada. Então, ela escuta muito mais alto do que a gente. Ela escuta, talvez, pequenos barulhos que para nós são irrelevantes, que a gente ignora. Então, por exemplo, numa sala de aula, o mudar, de procurar uma página de livro, virar páginas de um caderno, muitas vezes aquele barulho excessivo, que para nós parece um barulho natural, que a gente já se acostumou, para aquela criança é excessivo, então pode trazer ali algum tipo de reação sensorial. Também temos reações a texturas, e aí, muitas das vezes, essas crianças com essa sensibilidade com texturas podem ter dificuldades nas questões alimentares, então podem ter ali restrições alimentares, que podem ser com alimentos mais pastosos ou com alimentos mais firmes, mais difíceis de serem mastigados. E tem também as crianças que têm a sensibilidade, por exemplo, de coisas geladas, de manipular uma massinha, uma geleca, alguma cola, né? Então, quando vai colar um papel, se aquela textura, aquela melequinha da cola fica nos dedos, então aquilo também pode desregular e trazer um incômodo muito significativo. Essa criança também pode ter um apego muito intenso às rotinas e uma dificuldade em lidar com mudanças. Então, por exemplo, o professor faltou, vai entrar uma outra pessoa na sala. E então essa criança diz: não, esse professor não é a aula dele, cadê a professora? Cadê a professora? Então, isso também pode acontecer. Mudança de escola, mudança de sala, mudança de cadeira, mudança de casa. Então, todas essas mudanças podem gerar também essa dificuldade, esse desafio para essa criança ou essa pessoa que tem o transtorno do espectro do autismo. E a gente sabe que temos alguns casos das crianças, eu esqueci de mencionar quando a gente estava falando da questão da comunicação, que existem crianças que não falam, e essas crianças podem não falar e emitir sons com a boca. Podem existir crianças que não falem, mas que cantem. Então, isso também é possível de acontecer, certo? Bom, terminando essa parte aqui inicial, introdutória, sobre essas características do autismo, vamos pensar um pouquinho sobre alguns mitos em torno desta condição, certo? É importante só fazer um parênteses aqui, que o TEA, o transtorno do espectro do autismo, não é uma doença. Uma doença é algo que a gente precisa curar, que a gente precisa resolver aquele problema. Na verdade, essas crianças, elas têm um funcionamento neurodivergente. Então, a forma de funcionamento cerebral deles é diferente, mas eles não estão doentes, eles estão saudáveis, né? Então, estar doente é ter gripe, dor de garganta, ter uma condição específica ali, uma cardiopatia, um diabetes, uma pressão alta, isso é uma pessoa com uma doença, e ela pode ser crônica, como no caso do diabetes, por exemplo, da cardiopatia, ou pode ser transitória, como no caso da infecção de garganta, gripe, enfim. Então, é importante entender que é uma condição do neurofuncionamento, mas não é uma doença, certo? Um outro mito importante da gente comentar, colocar e trazer é com relação à ausência de afeto materno. Houve um tempo em que a explicação, a justificativa para essa condição era que era uma criança que não tinha recebido o afeto necessário. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, a gente também precisa desmistificar isso e tirar isso de cena, porque isso não condiz com os achados científicos que a gente tem até o momento. Os estudos científicos de hoje dizem que o autismo ele é multifatorial e ele tem sim bases genéticas, biológicas, mas diferente, por exemplo, da síndrome de Down, que tem um marcador que a gente sabe, inclusive, qual é o gene onde ocorre essa mutação. O autismo acomete diferentes porções desse DNA, de intensidades diferentes em cada uma delas. Então, não existe esse marcador genético específico como acontece em outras condições. Mas uma coisa é fato, nós sabemos sim que existe uma base genética, que existe também situações ambientais que não causam o autismo, mas que podem despertar, ser ali um gatilho para a manifestação dessa genética, e a gente também sabe que isso não é responsabilidade da ausência do carinho materno, certo?
Algo importante para a gente falar é que quanto mais cedo esse diagnóstico chegar, melhor prognóstico a gente tem. E o que isso significa? Quanto antes a gente começar com os processos terapêuticos, com as estimulações, melhor será o futuro dessa criança. Mais a gente consegue ajustar esses comportamentos, melhorar as condições dessas crianças, para que elas consigam, então, atingir o seu melhor potencial. Aqui é importante fazer uma outra observação. Nós não vamos curar, resolver, eliminar o autismo da vida da pessoa, mas a gente pode, por exemplo, melhorar as questões de comunicação, a gente pode tornar adequada a comunicação daquela criança. A gente pode trazer ali comportamentos mais adequados, a gente pode trazer para aquela criança situações que começam em terapia, que vão ser generalizadas para outras situações, para outros ambientes sociais, que garantam e que ajudem a nossa criança a ter melhor qualidade de vida. E por que falar sobre isso na educação infantil? Bom, na educação infantil é o momento em que a maior parte das famílias conseguem ter o diagnóstico, que conseguem observar que a sua criança tem ali um comportamento diferente de outras crianças, de acordo com os marcos esperados do desenvolvimento. Não que a gente aqui está comparando o nosso filho com o filho do vizinho ou os coleguinhas da sala, mas que a gente sabe que existem momentos específicos para a aquisição de algumas habilidades. E que isso não significa que é um dia específico. A gente tem uma janela de tempo para isso acontecer. E a gente não pode, de modo algum, desconsiderar essa janela. Mas, daí a dizer que cada um tem o seu tempo e que a gente pode ficar só esperando, aí é impossível de aceitar. Existem sim essas janelas de oportunidade e por isso nós precisamos aproveitar delas para fazer essa intervenção e essa estimulação nesses momentos em que as crianças estão mais preparadas, estão prontas, com uma maior plasticidade neuronal para dar conta de ter mudanças que sejam robustas e significativas e que possam garantir um futuro com melhor qualidade para eles. Uma outra coisa importante de pensar é que muitas vezes é na educação infantil que essas famílias conseguem perceber que a sua criança é diferente, que a sua criança tem ali algumas características que diferem das demais. E muitas vezes é o próprio professor que faz esse apontamento para a família e que ajuda, então, nesse momento, buscar a avaliação e o diagnóstico. Então, o primeiro passo para quando a gente descobre, quando a gente recebe esse diagnóstico é começar essa intervenção precoce, essas estimulações, lembra? Aproveitando as janelas, e ao mesmo tempo trazer ali terapias multidisciplinares. Então, a nossa criança, desde pequena, já precisa, então, estar em contato com a fonoaudióloga, com a psicóloga, com a terapeuta ocupacional, com a psicopedagoga e todas as outras terapias que se fizerem necessárias e forem ali indicadas e sugeridas pelo psiquiatra ou pelo neuropediatra. No nosso próximo vídeo, a gente vai falar bastante sobre a comunicação. Vem com a gente!